Oi pessoal, professor Roberto novamente com continuação sobre conjuntos. E como eu tinha dito anteriormente no final do último vídeo, nós vamos falar agora sobre problemas. Problemas em que a gente vai usar o conjuntos, tá? Através do diagrama de Venn. Vou ler novamente o problema e mostrar para vocês como é que eu posso resolver isso. Numa certa cidade são consumidos 3 produtos, A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, chegou-se ao seguinte resultado. 120 pessoas consomem o produto A, 180 o produto B, 250 o produto C, 40 os produtos A e B, 50 os produtos A e C, 60 os produtos B e C, 30 os 3 produtos e 180 não consome nenhum desses 3 produtos. Pergunta é, nestas condições, quantas pessoas consomem pelo menos 2 marcas? Parece ser confuso, mas se você seguir a orientação que eu vou estar falando para você, dá para você resolver e responder todas as perguntas que o exercício pedir, tá? Vamos ao passo seguinte. Primeira coisa que eu sugiro para o meu aluno é fazer o seguinte. Falo para ele, olha, você vai construir as 3 circunferências, elas se cruzando, tendo intersecção entre elas. Vamos nomear essas circunferências A, B e C. E aí eu fiz aqui um quadrado bem grandão, dizendo, esta é a minha cidade. Porque muitas vezes ele vai te dar o valor aqui de fora, que nesse caso seria a cidade. De repente ele poderia dar a informação de quantas pessoas foram pesquisadas, que não é nesse caso o exercício que pediu isso, né? O exercício pediu quantas pessoas consomem pelo menos 2 produtos. Então eu faço o seguinte, depois que eu fiz essas circunferências, cruzei elas, tá? Nomeei as 3 circunferências, vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Eu começo a jogar primeiro essas 3 informações. 120 consome o A, 180 o B, 250 o C. A partir daí, eu vou começar a fazer de baixo para cima, ou seja, as intersecções. Primeiro a intersecção com os 3, o que não consome nenhum produto, e as intersecções com 2 produtos cada um. Vocês vão ver, tá? Então, eu vou jogar essas informações. Vamos voltar lá. Então, ó, nós temos aqui, voltamos à circunferência. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, vamos jogar as informações dos que consomem o A, o B e o C. Então, estava aqui, ó. 120 pessoas consomem o A, como o problema dizia, 180 o B e 250 o C. Aí, como eu disse para você, vamos começar a fazer do final para o começo, ou seja, a intersecção dos enunciados, dos itens, né, nesse caso, os produtos A, B, C, até chegar à resposta que eu vou responder de acordo com o que ele me fez, né, a pergunta. Tanto é que ele fez uma única pergunta, mas no finalzinho eu coloquei mais de uma pergunta só para você entender, tá? Então, no caso assim, ele tinha dito para mim que 30 consumiam os 3 produtos e 180 não consumia nenhum produto. Então, o que eu vou fazer? Está aqui, ó. Vou jogar o 30 a intersecção das 3 circunferências, porque diz que 30 consumia os 3 produtos. Então, esse número 30 está dentro das 3 circunferências. Está dentro da circunferência A, da circunferência B e da circunferência C. E o 180, que não consumia nenhum, eu deixei fora, mas ainda continua na cidade, certo? Depois eu falei para você, vamos começar a fazer as intersecções, né? Já fizemos as intersecções das 3, agora vamos começar a fazer as intersecções de 2 em 2 circunferências. Então, ele me dizia que 40 pessoas consumiam o produto A e B, ou seja, entre o A e o B, a intersecção era 40. E se você anular essa C, porque o que eu estou procurando agora é A e B, estou mexendo com a circunferência A e B. Então, ó, a intersecção entre A e B é esse pedaço aqui que o cursor está passando. É essa a intersecção de A e B. E ele disse que tinha que ter 40. Pronto. Aqui tinha 30, sobrou 10 aqui. Então, agora temos 40. 40 pessoas consomem o A e o B. Tá? Dizia para mim, no problema também, que 50 consumiam o produto A e C. Então, agora vamos olhar para a circunferência A e para a circunferência C. Vamos esquecer essa circunferência B. Vamos só ver a intersecção de A com C.
A intersecção de A com C é esse pedaço aqui, onde o cursor está passando. E ele disse que tinha que ter 50, só que nós já temos 30. Quanto falta aqui? 20. Exatamente, para que dê os 50, a intersecção entre eles. E ele nos dizia que a intersecção, ou seja, que consumiam o produto B e C, eram 60 pessoas. Então, a circunferência B e C são essas duas, vamos esquecer a A, e vamos ver só a intersecção de B e C, que é esse pedaço aqui, ó, de B e C. Ele disse que tinha que ter 60, já temos 30, vamos colocar os outros 30. Aí você diz, opa, já apareceu um número aqui em cima, né? Agora nós faltávamos preencher esses espaços que estavam faltando. Então, o que nós vamos olhar? Agora vamos voltando, já preenchemos esse espaço, todas as intersecções, a das 3, a de 2 em 2. Agora vamos preencher esse espaço. E da onde apareceu esse 60? Lembra, a circunferência A tinha que ter 120. Se você olhar para essa circunferência A, apenas para o que está dentro do A, nós já tínhamos 30, mais 10 e mais 20, que somando dá 60. 30, 10, 40, com 20, 60. Para 120, 60. Então, aqui é só 60. Ou seja, 60 pessoas consomem só o produto A. Vamos agora achar esse pedaço aqui do B, né? Reparando, o B tinha 180. Olhando só para a circunferência B, nós já temos 30, mais 10. Note que quando eu estou olhando para o B, eu esqueço essa linha do C e do A. Eu estou olhando para a circunferência B. Nela tem que ter 180. Eu já tenho 30, com mais 30, 60, com mais 10, 70. Para 180, faltam 110, que consomem apenas o produto B. E agora, finalizando só a última parte, a circunferência C diz que era 250. Se eu olhar para cá, certo? Somente para a circunferência C, nós já temos 30, com mais 30, 60, com mais 20, 80. Para 250, 170. Certo? Isso é para que você entenda que, quando ele diz que 120 consome o produto A, ele não diz que se só consumia o produto A, ou se além do A ele consumia o produto B, ou também consumia o produto C. Por isso que a gente coloca essas informações aqui fora, depois a gente começa a colocar pelas intersecções, certo? Porque você tem que entender o seguinte, que esse 10 aqui, quando foi entrevistada essa pessoa, ela falou, eu consumo A e consumo B. Na hora que você fez a tabela, claro, você colocou ela ela está nessa do A, 120, como ela também está no 180 do B. Mas não precisei entrevistar duas vezes essa mesma pessoa. É apenas para conseguir jogar as informações aqui e responder a pergunta. Bem, pessoal, finalizou o nosso conjunto aqui, o nosso problema. Agora só falta responder as perguntas. Vamos à cela seguinte, se for necessário a gente volta para cá. Então, é o seguinte, a pergunta era, nessas condições, quantas pessoas consomem pelo menos 2 marcas? Seriam 30, 20, 10 e 30, ou seja, 90 pessoas. Eu falo para o meu aluno, vamos só traduzir isso, aqui ele está dizendo assim, quantas pessoas consomem pelo menos 2 marcas? Vamos trocar, vamos voltando lá e vamos fazer uma pergunta assim, quantos números estão em pelo menos 2 circunferências? O 30, o 20, o 10 e o 30, que dá os 90. Esse está em 2, esse está em 2, esse está em 1 e esse está em 3. Porque o exercício falou quantos consomem pelo menos 2 marcas. Ele não disse, como agora no próximo, olha a próxima pergunta que eu fiz, como eu falei para vocês. Tinha uma única pergunta, mas eu formulei outras. Nessas condições, quantas pessoas consomem apenas 2 marcas? Ou seja, apenas, não é 3 marcas, apenas 2 marcas, que nesse caso foi o 30, o 20 e o 10, o 60. Voltando ao nosso gráfico, só para você ver, quantos números estão apenas dentro de 2 circunferências. O 10, o 20 e o 30.
totalizando 60. E fiz uma última pergunta aqui, que não tinha sido feito no problema, mas eu fiz aqui só para vocês entenderem. A pergunta é: quantas pessoas foram entrevistadas nessa cidade? Olha os números que eu coloquei: 60, 110, 170, 30, 20, 10, 30, 80, 180, totalizando 610. E da onde eu peguei estes números? Eu pego esses números que eu coloquei na circunferência aqui dentro. Eu somo este? Não, pessoal. Como eu falei para vocês, eu não somo esse porque essa pessoa aqui, tá? Que esse 10 está em intersecção, é uma mesma pessoa que tanto consome o A como consome o B. Então, eu não somo os de fora. Eu somo o que eu coloquei aqui dentro, porque elas já estão divididas, cada um em sua parte. Somando 60, 10, 110, 20, 30, 30, 170. E não esquecendo desses 180, que também está na cidade, também foi consultada, mas não consome nenhum produto. Isso totalizou 610 pessoas. Ok, pessoal? Se vocês fizerem isso que eu falei para vocês, seguindo passo a passo, ou seja, primeiro jogar essas informações aqui de fora, depois começar pela intersecção do meio, nesse caso, intersecção de 3 circunferências, depois de 2 em 2, finalizando jogando este termo que falta, que nada mais é que a soma desses 3 subtraindo desse, ou seja, eu subtraio este da soma destes 3, eu subtraio este da soma desses 3 para achar esse termo aqui que fica sozinho na circunferência. E não posso esquecer nunca de colocar nenhum, caso tenha. Às vezes não vai ter essa alternativa aqui, porque todas as pessoas de repente consomem algum produto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe seu comentário, curta, inscreva-se no canal. Sempre que possível vou estar postando as novas aulas. E boa sorte, bons estudos, não digo nem sorte, mas eu digo bons estudos, se dediquem, refaça o exercício, agora que você viu a aula, copie o problema numa folhinha, faça ele, confira pelo vídeo e acompanhe, tá, pessoal? Até mais, muito obrigado pela aula de hoje. Tchau, tchau.